Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Escreveu assim o evangelista: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram a Jesus. Amados, esse texto é muito conhecido, né? Ele é relatado não apenas por Mateus, mas por todos os pregadores do Evangelho do Senhor em todos os tempos, e hoje mais uma vez. Nesse texto nós encontramos Jesus sendo tentado quantas vezes? Quantas vezes? 3 vezes. As 3 tentações foram iguais, sim ou não? Foram, todas elas iguais. Todas elas, Satanás virou para Jesus e disse: Se você é filho de Deus, você não é filho de Deus? Todas as vezes, Satanás tentou Jesus quanto à sua identidade. Se você é filho de Deus, você não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães, você está com fome. Se não é filho de Deus, pula daqui de cima, os anjos vão te segurar. Na terceira vez, nós não vemos Satanás perguntando para Jesus, nem dizendo para Jesus: Você não é filho de Deus? Não. Essa é a única vez que ele não fala isso. Primeiro ele diz: Se és filho de Deus, manda as pedras transformarem em pães. Depois ele diz: Se és filho de Deus, atira-te abaixo. Mas quando o diabo leva ele acima para do monte, para que ele veja os reinos, ele não usa essa expressão. Ele apenas diz: Tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. 2 vezes Satanás tenta contra a fragilidade do Senhor Jesus, e na terceira ele tenta com uma fragilidade humana em Jesus. E todas essas 3 fragilidades nós possuímos. Primeiro, Satanás tentou Jesus em relação à fome. Fome fala da necessidade da carne. O corpo, o que o corpo quer, o que o corpo pede, ainda que seja necessário.
A segunda tentação, ele leva Jesus para cima, o pináculo do templo. O templo era a expressão máxima da autoridade daquele povo. Estava no templo, Deus presente no templo. Ele mexe com uma fragilidade que o homem tem, o anseio, o desejo, o envaidecimento pelo poder. Poder político, poder de manipulação, poder de influência sobre as pessoas, ainda que positivo, é poder. Um professor tem poder sobre a sua classe, um político tem o poder sobre o povo quando ele discursa, um executivo, um prefeito tem poder quando ele exerce esse poder sobre os seus liderados. E por último, Satanás tenta Jesus numa fragilidade, é o de ter. Que também está relacionado a poder. Mas ele também está tentando Jesus no escapar de ter. E escapar de ter o que? O sofrimento. Porque para ser rei, Jesus teria que sofrer, padecer a morte vicária da cruz. Satanás oferece a Jesus aquilo que também nos é oferecido a todos nós. Jesus é tentado 3 vezes, somente na terceira é que o diabo vai embora. E por quê? Porque Jesus estava preparado para aquela batalha e cheio de autoridade e poder. Satanás tentou Jesus na sua identidade. Você não é filho de Deus? Na vaidade, você não é filho de Deus? Na necessidade que o corpo possuía, ele acabara de sair de um jejum de 40 dias e 40. Irmãos, a ciência diz que é impossível o ser humano ficar 40 dias sem água. Mas o texto não diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem beber água. Nem diz que ele ficou sem comer 40 dias e 40 noites. Diz que ele jejuou. Alguém aqui já jejuou 40 dias? Alguém aqui além de mim? Alguém aqui já jejuou 40 noites além de mim? Amém? Então, quando você ouvir umas besteiras dessa por aí, não, Jesus jejuou porque ele era Deus, ele podia. Isso é papo de ignorante. Ignorante significa o quê? Alguém que não tem conhecimento. Tá bem? Mas Jesus jejua 40 dias, e quando Jesus sai do jejum, diz o texto que ele teve fome. Será que ele não teve fome no 10º dia, no 5º dia, no 20º, no 30º dia, só no 40º dia, quando ele acaba que ele tem fome? Claro que não. Isso é para nos mostrar em que Satanás vai tocar a fragilidade humana de Jesus, a necessidade de satisfação, ou a carência, a satisfação da necessidade física do corpo. Meu irmão, sexo é uma necessidade física, fisiológica. Alimento, comida, bebida, são necessidades físicas, fisiológicas. Mas tem gente que come mais do que devia, não tem? Sim ou não? Sim. Tem gente que bebe mais do que devia, não tem não? Alguém precisa beber uma garrafa de café a cada 2 horas? Alguém precisa beber 2 garrafas de café num dia? Eu fiz isso durante um tempo, fiquei igual aquela propaganda que até um tempo atrás tinha, que a mulher ia estender a blusa do marido, tinha um rombo, como se uma bala de canhão tivesse atravessado, que era a sensação que eu tinha no meu estômago, né? Tive uma úlcera. Foi ruim do que ser resolvido.
Satanás tentou Jesus na sua humanidade. Nada diferente do que ele faz comigo e com você. Mas por que Jesus vence as 3 batalhas? Porque Jesus estava cheio de autoridade e poder. Diga depois de mim: autoridade e poder. Diga para quem está ao seu lado: Jesus estava cheio de autoridade e poder. Escolha mais 2 pessoas, você não vai esquecer isso depois. Diga: Jesus estava cheio de autoridade e poder. 2 pessoas. Quando você fala, fica mais difícil você esquecer. Jesus estava cheio de autoridade e poder. Veja que ele, sendo ser humano, possuía fragilidades e poderia ter caído na tentação. Não fosse assim, o inimigo não iria lá tentar Jesus. Mas Jesus estava preparado. Como é que Jesus se preparou? Ele acabara de sair de um período de consagração pela mortificação da sua carne. O jejum tem esse propósito. Eu me afasto das coisas do mundo. Eu me abstenho das coisas que minha carne se inclina para elas, com o propósito de fortalecer o meu espírito. Carne forte, espírito fraco. Espírito forte, carne fraca. Carne fraca por um espírito forte não significa dizer que eu vou ficar igual um faquir dessa finurinha, magrelo de dar dó, olho fundo, não é? Olheira de tanto ler Bíblia de dia e de noite, vou entrar em coma. Não é isso. Carne fraca significa que eu não estarei tão suscetível a fraquejar na tentação por aquilo que a carne se inclina. E Jesus estava preparado para esse embate com Satanás. Não é interessante que o diabo não se apresentou durante o jejum? Não é interessante que ele esperou o último momento, quando Jesus encerrar a consagração? É sempre assim. Satanás está sempre lá fora, esperando por você. Toda vez que depois de uma pregação, você toma uma decisão de consagrar sua vida, você toma uma decisão por andar com Jesus, ele está lá fora te esperando. Sabe por quê? Porque aqui não adianta ele te tentar. Você está aqui, ele vai te tentar, é lá. É lá que ele vai dizer: vamos ver se você realmente está comprometido com o que você se comprometeu. Vamos ver se você realmente vai ficar de boca fechada, se você vai dar o outro lado da face, se você vai se afrontar, vai se fartar da afronta. Vamos ver se você vai calar a tua boca ao invés de falar demais igual você fala. Vamos ver se você não vai mesmo tocar naquele copo de bebida quando for oferecido, ou daquele cigarro, ou daquela droga, ou daquele chocolate, daquelas balas, daquele pudim. Começou a pegar pesado, né? Mas é isso mesmo. Não é à toa que já se folclorizou a segunda-feira como o dia do início da dieta. Não é não? Não, amanhã eu começo, segunda-feira eu começo a minha dieta. É assim, não é? Virou um folclore. Mas por quê? Exatamente por coisas como essa. Amados, diferente do que muitos possam pensar,
jejum que mortifica a carne não nos faz sair dele querendo comer desenfreadamente. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Quem aqui já fez jejum de pelo menos 10 dias ou mais? Levante o braço. 10 dias ou mais. Diga para mim, vamos lá. Quem que já participou de jejum dos 40 dias? Perdão, vamos para baixo. Jejum dos 21. Vamos lá. Não é verdade que lá pelo 18º dia você já está sentindo um peso na consciência por achar que esse jejum já não está fazendo muito efeito para você, porque você já não está mais sentindo a fome que você lá no começo sentia? É verdade ou não é? Levanta bem alto o braço. Também não é verdade que quando você encerrou aquele período de jejum, que se alguém preparou o prato de comida para você, você olhou para aquele prato de comida e disse assim, é muita comida, eu não vou aguentar. É assim ou não é? Ninguém sai de um jejum esfamado, não vê a hora de pegar um prato, passar ali, comprar um galeto, comer escondido para não ter que dividir com ninguém. Ninguém sai de um jejum com esse desejo. Não é como ficar sem beber água por muito tempo, e quando se pode, tem esse desejo de beber tanto quanto o estômago puder suportar. Eu uma vez fui para a Ilha Grande, e aí eu peguei a barca que vai de Mangaratiba para Ilha Grande. Era um feriadão, eu estava voltando no dia do encerramento do feriado. Meu irmão, lá na ilha, na praia de Abraão, onde tem o porto, onde a barca atraca, a fila fazia caracóis, não era um caracol. Você tinha a fila de um determinado horário, uma fila do outro horário, e eu tinha que vir embora, porque na segunda-feira eu tinha que trabalhar. Naquele tempo eu estava afastado do evangelho. E aí quando eu entro na fila, irmão, aquela barca, ela levava, se não me engano, se eu estiver errando aqui, 1.200 pessoas, entre sentados e em pé. Fim de semana maravilhoso, de tempo maravilhoso, céu de brigadeiro, mar de almirante, né? Aquela coisa maravilhosa. Na hora que eu estou na fila, que está quase chegando a minha vez, começa a bater um ventinho. À tarde. O ventinho começou a virar vento. Eu ainda pensei, que bom, a barca vai lotada, pelo menos eu não vou suado. O vento virou ventania. E eu já estava com uma sede absurda e não podia sair do lugar. Porque se eu saísse do lugar, eu apanhava quando voltasse, mesmo pedindo para alguém guardar o meu lugar. Com a sede que eu estava, não tinha um ambulante para vender uma água. Acho que se tivesse, vendeu tudo. Eu já não aguentava de sede mais, porque o sol na cabeça. Quando eu entrei na barca, já morrendo de sede, eu não tinha lugar para sentar, eu tinha que ficar em pé e na escada. Quem sabe a escada que tem que vai para o segundo andar? Sabe do que eu estou falando? Era o lugar que tinha. Porque você foi entrando, quando você não tinha mais lugar, é aqui. Se eu tentar achar outro lugar, vai ser problema. E eu fiquei ali espremido, igual se pegava, ou se pega ainda, o ônibus 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, ou 7, não sei, que vai para a Central. Conhece? Acontece que a ventania encapelou o mar, e a travessia, que era algo em torno de 40 a 50 minutos, levou quase 2 horas. Irmão, eu estava no meio do mar, aquela travessia parecia que levava 10 horas, porque eu só olhava para um lado, mar, e mar é água salgada, olhava para o outro, quando dava para ver que era mar, eu sabia que eu estava no meio do oceano, no mar, só de água salgada, aquilo me fazia pensar ainda mais o quanto eu estava com sede, porque estava pensando em água. Eu estava no meio da água, cheio de sede, pensando em água. Irmão, eu não aguentava mais. Quando eu desci em Mangaratiba, na barca, eu saí igual um desesperado para encontrar um bar, botequim, padaria, qualquer coisa para eu comprar água. Quando eu cheguei lá, não tinha água mais. E o cara falou, tem refrigerante, você quer? Eu disse, quero, me dá Coca-Cola, qual? A garrafa de 2 litros. Eu peguei a garrafa de 2 litros, eu fiz assim, ó,
quase sem respirar. Pastor, eu nunca bebi tanta Coca-Cola na minha vida. Eu bebi 2 litros de Coca-Cola. Irmão, você beber 2 litros de água morrendo de sede, vá lá. Mas já experimentou beber 2 litros de Coca-Cola? Aquele troço tem gás, não tem? Era o líquido entrando por cima e deixa para lá. Eu só queria saber de matar a sede, era muito grande. Queridos, jejuar, jejum que mortifica a carne, não nos faz sair dele querendo comer desenfreadamente. Não é como ficar sem beber água por muito tempo. Então por que é que Satanás vai lá e tenta Jesus? Diz para ele, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele estava tentando Jesus quanto à sua identidade. Toda tentação vem para colocar a nossa identidade em xeque. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e quem? O nosso Pai, Deus. Diga por favor, ajude quem está do seu lado, vamos gravar isso. Toda tentação visa colocar em xeque a sua identidade. Qual é a sua identidade? Quem é filho de Deus ou filha de Deus aqui, diga amém. É para isso que Satanás tenta, para colocar a sua identidade em xeque, a minha identidade em xeque. Jesus vira para ele e falou, não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sei quem eu sou filho do Papai do céu, eu sou filho de Deus, eu sou filho obediente a Deus, eu obedeço à palavra de Deus, não preciso provar nada para você. Aí Satanás pega e fala, você quer usar a palavra de Deus? Então tá bom, então vou usar a palavra de Deus. Pega Jesus, leva para cima, para o ponto mais alto do templo, pináculo do templo, diz, lança-te, você não é filho de Deus? Pula daqui, porque está escrito. Quando Satanás faz isso, o que é que ele está tentando Jesus? Com o quê? Ainda é com a identidade dele. Ele diz, se és filho. Querido, não pensa você, porque você venceu uma tentação, Satanás não vai trazer uma outra, ele vai. Se ele não puder te pegar por um lado, se ele não puder me pegar por um lado, ele vai procurar um outro. A palavra de Deus diz que ele é como leão, que anda o quê? Ao derredor. Ele está procurando o lugar da tua fragilidade. Ele está procurando a brechinha por onde ele vai entrar. Será vaidade? Será arrogância? Qual é o ratinho que eu vou fazer entrar por ali? Essa daqui vai ser o ratinho da vaidade. Entra lá, espírito imundo. Vai lá, demônio da vaidade, entra aí. Esse daqui vai ser pela arrogância. Vai lá, demônio da arrogância, entra aí. Ele está procurando a brecha. Mas não conseguiu com Jesus, porque Jesus estava preparado. Foi por isso que Jesus venceu. A carne estava subjugada ao espírito. Ele não se envaideceu. Ele não se deixou levar pela intriga de Satanás. Amado, como é que nós podemos vencer as tentações, as inclinações, as compulsões? Como? Consagrando-nos e mortificando a nossa carne. Por favor, olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa, você pode. E somente pode vencer o diabo, o mundo e a carne, se você se consagrar
ao Senhor. Sem isso você não vai. Quando o povo de Deus estava indo para Canaã, tinha que passar por Jericó, a cidade inexpugnável, a mais fortificada cidade de Canaã. O Senhor disse o quê? Santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Não haverá vitória contra o mundo, a carne e o diabo, se você não buscar santidade. Jesus estava preparado. Ele acabara de sair de um processo de santificação. E não é interessante que Jesus estava sempre nesse processo, porque volta e meia a gente lê Jesus mandando os discípulos para algum lugar, ele sobe o monte para ficar sozinho, ele e o Pai. Aí eu te pergunto, nós estamos na quarta-feira, quantas vezes dessa semana, de domingo até agora, você dedicou tempo para estar sozinho, você e o Pai? E quanto foi esse tempo? E quanto tempo você gastou, desperdiçou na frente de televisão, na frente de Facebook, de WhatsApp, ou de qualquer outra coisa que não acrescentou a você um músculo espiritual? Interessante, eu fiquei 1 semana e meia sem ir à academia. Quando foi segunda-feira agora, eu fui mergulhar. Minha apneia gira em torno de 1 minuto e 20, 1 minuto e 10. Dessa vez, a apneia máxima que eu consegui foi 50 segundos. A maioria, 25, 30. Isso não dá nem para ver peixinho passando. Quando eu chegava lá, que segurava no lugar para esperar o peixe, já vinha aquela ânsia de vontade de respirar e tinha que subir. 1 semana e meia sem ir na academia, malhar. Por quê? Porque eu comecei malhando. Eu tive semana retrasada pescando. O menino que foi comigo ficou impressionado. Teve uma hora que eu mergulhei e lá no Guandu, a água por cima é turva, mas quando você atravessa uma certa profundidade, uns 2, 3 metros, no lugar mais fundo, aí abre, fica claro embaixo, dá para ver daqui e ali. E quando eu voltei, ele falou: pastor, eu já ia atrás do senhor, o senhor está demorando muito. Aí eu peguei e fui olhar no meu relógio, 1 minuto e 20, eu falei: eu estou o cara. E foi o dia que eu mais peguei peixe. Dessa vez agora, eu trouxe umzinho, pastor. Amados, se nós não estivermos constantemente exercitando a nossa consagração, nós vamos ficar fracos. E a tentação, quando vier, vai nos abater. Como nós podemos vencer as tentações? As inclinações, as compulsões. Compulsão para ficar rancoroso quando houve alguma coisa, ser impaciente, retrucar, dar lugar a sentimentos maus, negativos, ficar com pensamentos malignos, bombardeando a mente. Só podemos vencer estas coisas através da consagração, mortificando a carne. O jejum paralisa aquilo que pensamos, a necessidade que a minha carne anseia ver suprido. Aquele que é viciado, ele vai para um centro de recuperação. Quando ele chega lá, ele não tem droga. O que ele vai ter que fazer? Superar a abstinência. E a abstinência não é fácil. Da contração muscular, da contração
e espasmos na área abdominal, região abdominal, sente enjoos, é horrível. Quando você vê uma pessoa passando por esse processo, a gente se condói do que ela está passando, mas tem que passar, é a mortificação da carne. E aí a pessoa sai de lá, do centro de recuperação, depois de meses, ou talvez um ano ou mais, que ficou lá, está limpinha, e vem para cá, e sai, e vem para o mundo exterior. Lá estava confinada naquele ambiente de saúde, vem para um ambiente agora que é contaminado, o mundo, aqui fora. Primeiro momento que sofrer uma situação que mexa com o seu emocional, o espiritual vai ser abatido, e Satanás vai trabalhar para roubar aquilo que foi construído, aquilo que foi conseguido, a santidade. Olha para quem está ao teu lado. Essa pessoa tem alguma coisa que Satanás quer tomar dela. E esta coisa, que pode ser diferente da que ele está querendo tomar de você, acaba sendo uma só coisa: é roubar a nossa condição de relacionamento com Deus, que dê prazer ao coração dele. O jejum paralisa o que nós pensamos que é a necessidade que a carne anseia ver suprida. Isso pode ser o mesmo que deixar de assistir novela. Não precisa ser comida, eu não vou ficar 40 dias sem comer comida, não. Pode ser um jejum em que você deixa de assistir a novela. Eu sei que essa novela não presta, eu sei que tem ali o homossexualismo mostrado de forma lúdica para fazer a cabeça da sociedade, para a sociedade aceitar a união sexual, homossexual como uma coisa normal e chegar até a lei que define o casamento do homossexual. Eu sei que tem ali, sabe? E está faltando o que então para parar com isso? Mas tem gente que tem compulsão. Então, começa a jejuar disso. Ficar sem internet. Tem gente que não lê a Bíblia, mas não sai da internet. Não lê a Bíblia, mas não sai do Facebook. Tem lá 500 mil pessoas como seguidores, vai para a linha do templo. Não para, toda hora é uma coisa, toda hora e puxa outra, e uma coisa que puxa outra. Quando vê, passou 2, 3 horas na frente de Facebook. E quanto tempo levou para ler a Bíblia? E quanto tempo levou orando? Você sabe por que crente tem tanta dificuldade quando o pastor pega e diz assim: irmãos, nós agora vamos orar. Você vai orar só para agradecer. Não passa da primeira frase. Senhor, eu queria te pedir. Sabe por que disso? Falta de consagração. A palavra de Deus diz que o culto que agrada a Deus é o da razão. Eu sei o que eu estou fazendo. E para saber o que eu estou fazendo, eu preciso me consagrar. Isso pode ser o mesmo que deixar o celular e voltar a ter somente convencional. Durante um tempo eu vou ficar sem celular. Vou ficar um mês sem celular. Quem quiser falar comigo, que liga para o convencional. Irmão, quem tem telefone convencional em casa e também tem celular? Levanta a mão. Tem celular e convencional. Permanece com o braço levantado aqueles cujo telefone convencional toca o dia todo. Levanta, continua com a mão. Ele não toca mais, já notou isso? As pessoas não ligam mais para o nosso telefone de casa, porque todo mundo tem celular. E também porque ligar de celular para convencional paga mais caro. Então, eu não vou usar celular durante um mês. Eu não uso celular. Durante 40 dias eu vou jejuar de celular. Por quê? Porque o celular tem Facebook, tem WhatsApp, tem internet. Durante um mês eu vou ficar sem esse troço. Aí o cara está lá: Senhor, eu consagro a Ti no jejum durante 40 dias. Vou deixar meu celular desligado. Usarei apenas o telefone convencional, Senhor, para aquilo que for necessário. Amém. Daqui a pouco ela senta no computador, está no
na internet, no computador, porque afinal de contas o voto foi com o celular. E por que foi para lá? Porque lá pelo 5º dia, Satanás colocou na cabeça assim: o voto foi com o celular, não foi com o computador. Eu vou só dar uma espiadinha. Parece bobeira e brincadeira? Mas não é. Pode ser também não ter mais cartão de crédito e cartão de débito e só usar dinheiro. Tem gente que está insolvente, está quebrado, está devendo a todo mundo, a Deus literalmente e o mundo. A Deus porque já roubou do dízimo, e ao mundo porque está roubando, deixou de pagar as pessoas. E continua usando cartão de crédito. E quando já estourou o cartão dele, pede o de alguém. Olha para quem está do teu lado. Diga para essa pessoa: se você me ama, nunca me peça meu cartão para nada. Irmão, quem já pediu para usar o meu cartão, eu disse não. Pastor, dá para tirar a televisão no seu cartão aí? É porque eu estou trabalhando, pastor, vou pagar fielmente. Falei, para que você não caia na tentação, vou abençoar a sua vida. Não. Para que você não caia na tentação, que ela vai me dar de presente. Não. Pode ser jejuar de cartão de crédito, irmão. Cartão de débito, quebra esse troço. Tem sido maldição na tua vida. Quebra. Satanás não vai te tentar mais por aí. Quando o dinheiro estiver na tua mão, tu vai pensar 2 vezes. O cartão você não pensa. Aliás, parece que o cartão pensa por você, né? O cartão diz assim: me leva lá. Não é assim? Amados, para vencer o mundo, a carne e o diabo, é preciso estar em consagração constante. Isso não significa ficar sem comer para sempre, mas matar o desejo da carne por aquilo que ela se inclina e que impede de termos comunhão plena com o Senhor, saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Sigamos o exemplo de Jesus. Jesus só venceu a tentação, porque sendo homem, ele sabia que ele teria que enfrentar o diabo. E nenhum de nós é páreo para o diabo. E a palavra de Deus diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? É na nossa fraqueza. Quando eu jejuo, eu mortifico a minha carne, eu me torno fraco do ponto de vista físico, pela necessidade do alimento, se o jejum é para o alimento, mas me torno forte espiritualmente. Quando eu jejuo, eu me torno mais sensível à voz do Espírito Santo. E não basta só ficar sem comer, porque tem gente que só para de... Senhor, consagro a Ti agora esse jejum. Aí chega na hora de terminar o jejum. Senhor, eu entrego agora esse jejum. Passou o dia inteiro, não falou com Deus. Passou o dia inteiro, não orou. Isso não é jejum. Isso é ficar sem comer. Jejum é quando dá aquela vontade. Eu ponho o joelho no chão e digo: Senhor, a minha carne está pedindo, mas só para me lembrar que eu estou me consagrando para fortalecer meu espírito, de modo que o Senhor se agrade de mim. Eu preciso mais é do Senhor, do que eu preciso dessa televisão, do que eu preciso desse Facebook, do que eu preciso desse WhatsApp, do que eu preciso desse doce, do que eu preciso desse cafezinho, que eu preciso do cigarro, da bebida, do que seja. Eu estou me consagrando para ser livre daquilo que dá a Satanás a brecha que ele precisa para fazer a bagunça na minha vida e me impedir de ser abençoado pelo Senhor. Você sabe
o que é a sua fraqueza. Sua fraqueza é arrogância? Como é que você vai vencê-la? Tua fraqueza é insubmissão? Como é que você vai vencê-la? Tua fraqueza é a inclinação, essa compulsão por beber café? Como é que você vai vencer isso? Sua fraqueza é o quê? É comer desenfreadamente? Como é que você vai vencer isso? O que é a sua fraqueza? Você tem dificuldade de ficar sem TV? Como é que você vai vencer isso? Como é que você vai vencer a inclinação da carne? Você é solteiro e está sendo bombardeado para tudo quanto é lado. Você é casado, você é adulto, está sendo bombardeado para todo quanto é lado, casada, solteira, por causa do sexo. Como é que você vai vencer isso? Como é que você vai vencer o mundo, a carne e o diabo, se não seguindo o exemplo de Jesus Cristo? Como é que você vai vencer essa inclinação para nunca terminar aquilo que você começa? Essa inconstância que não permite você a realizar coisas, e está sempre está sempre se autocondenando. Não é você que está se autocondenando, é o demônio que trabalha para encher sua mente de pensamento, de autocomiseração. Eu não presto, eu não mereço, eu não sou digno mesmo, de novo eu não consegui fazer. E você não vai conseguir fazer enquanto você não vencer esse demônio. E para vencer, você precisa seguir o exemplo de Jesus. Nós só vencemos se seguirmos o exemplo de Jesus. Jesus venceu, porque Jesus estava preparado, fortalecido para vencer a tentação, e ele não parou até o último dia. Por isso que a gente sempre encontra Jesus se separando de tudo e de todos para ter seus encontros com o Pai. Pensa um pouquinho sobre isso, sobre o que você precisa vencer. O que é a inclinação que tem sido a brecha pela qual Satanás tem colocado um demônio aí para te acusar, porque você não vence esse negócio. Já venceu, mas cai. Venceu, mas cai. Venceu, mas cai. O que é que você precisa fazer? Consagração. Começa por se humilhar diante de Deus. Diz: Senhor, não é a primeira vez que eu estou ouvindo essa pregação. Volta e meia o pastor prega sobre a necessidade de consagrar. A palavra do Senhor diz: aquele que perseverar até a morte vai receber a coroa da vida. A consagração é um ato contínuo que deve existir na vida do crente, porque nós estamos no mundo. Por isso que o apóstolo fala que quando estou forte, me sinto forte, é aí que eu estou fraco. Por quê? Porque a presunção da minha fortaleza conquistada pela consagração pode acabar se tornando a brecha pela qual vai entrar a prepotência, a vaidade, o orgulho. Paulo diz: quando eu penso que eu estou forte, aí é que eu sou fraco. A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Consagração deve ser uma constância na nossa vida. A busca pela consagração não pode cessar. Não pode cessar. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.